Vontade, tempo, preparo e hora certa. Esses são os ingredientes para o trabalho da constelação dar certo. Meu nome é Daniel Gilvan e nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, a hora certa de fazer constelação. Seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Primeiro, é preciso ter vontade. Se você não tiver vontade de verdade, se você não quiser de verdade, vai ser muito difícil. Então, pode acontecer de você ter um pouco de vontade, mas a sua vontade ainda não é suficiente. Não vai dar certo. Sabe quando você quer algo, mas você ainda não quer totalmente? Então, não tem nada de errado com isso, não é problema nenhum, é normal que seja assim. Não é agora, a pessoa não tem vontade, a pessoa não quer. Não é isso. É simplesmente porque ainda naquele momento ela não está pronta. Você pode não estar pronto. Então, não tem nada de errado. Basta esperar a hora certa. Basta ter o preparo. E na hora certa, você vai ter toda a vontade. Então, a vontade é importante. Você precisa ter vontade, senão não vai dar certo, né? Como que alguém pode fazer algo por você? Como que alguém pode solucionar algo para você? Ninguém pode. Não importa, pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Não vai adiantar nada. Você precisa querer. Esse querer não é uma vontade, não é um querer artificial. É um querer muito mais ligado à necessidade. Você quer e você precisa. E você está consciente disso. E, mais ainda, você quer, você precisa, e o assunto que você quer e que você precisa solucionar é realmente importante na sua vida. É uma questão séria. É um assunto que pode te levar à vida ou que pode te levar à morte. Quer dizer, é algo realmente sério. Então, nesse sentido do querer ser ligado a uma necessidade e de ser algo que você realmente precisa, então vai dar certo completamente. Bom, às vezes não é assim. Às vezes você quer, você precisa, você tem necessidade de verdade, mas você ainda não está pronto. Ainda não chegou a hora certa. Algo precisa ser visto antes. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a pirâmide das dificuldades. Vou colocar o link aqui, você dá uma olhadinha lá, que é bastante interessante, que é bem importante. Tempo, preparo. Você precisa do tempo e do preparo. Por quê? Pode ser que o assunto que você está querendo resolver ainda precisa amadurecer. Algo ainda precisa acontecer dentro de você para que ele se torne uma solução. Tentar resolvê-lo antes pode te colocar em duas situações. Uma, que você vai estar resolvendo um sintoma. Então, você tem aquela necessidade, você precisa, você quer, mas é só um sintoma. Então, espera aí. Melhor não resolver um sintoma. Melhor ver o que tem mais na profundidade. Na base da pirâmide, mais lá no assunto mais central. Então, você continua amadurecendo, você continua dando um tempo e, dado o momento, você vai chegar naquilo que realmente importa. Então, você vai estar pronto. Se você tem muita vontade, se você quer e se é a necessidade, você pode também incorrer num erro de querer solucionar antes da hora. Conhece aquela história do casulo da borboleta? Que tinha um casulo preso em um galho. Então foi um homem e começou a observar o casulo. E ele ficou dias observando. Dado o momento, o casulo começou a se romper
e começou a sair uma borboleta dali de dentro. E o homem ficava olhando e ele começou a ficar agoniado porque a borboleta precisava sair, mas a borboleta estava demorando muito e ela estava um pouco estranha ali dentro e ela não conseguia sair e ele já tinha esperado vários dias e ele precisava ver a borboleta nascer. Então ele foi lá e rasgou um pouquinho, abriu, facilitou, abriu o casulo, facilitou para que a borboleta saísse. E deu certo, ele abriu o casulo, resolveu o problema ali da borboleta, que ela estava com dificuldade para sair, a borboleta saiu e aí então esse homem ficou esperando a borboleta voar. Era tudo que ele queria ver. Então a borboleta começou a caminhar pelo galho e ela não voou. E demorou, caminhou e não saiu voando. Então o homem se deu conta. O fato dele ter feito esse favor, ter resolvido o problema para a borboleta, fez com que as asas dela ficassem frágeis. Ela precisava daquele esforço na saída do casulo para que suas asas ganhassem força e assim desenvolvessem e ela conseguisse voar. Biologicamente, é mais ou menos assim que funciona. E na vida é assim exatamente que funciona. Resolver um problema pode ser criar ainda mais problemas. Então, muito cuidado. Esse detalhe, é preciso preparo. É preciso, às vezes, tempo para o preparo. Então, se você quer ir, se você quer resolver, você inclusive vai achar uma pessoa que vai resolver o seu problema. Você vai encontrar alguém para te ajudar a resolver o seu problema, aquela pessoa que te dá uma resposta, que te fala o que você tem que fazer, que te faz algo e que resolve e que depois você vê que você continua na mesma ou até mesmo deu passos atrás. Então, você precisa ter vontade, é preciso ter a necessidade, mas também respeitar o seu tempo e o seu preparo. E não significa você abrir mão também. Então já que vai ter o tempo certo, já que tem que ter o preparo, então eu vou esperar, sentar e esperar. Sentar e esperar, vai esperar bastante tempo, não vai dar muito certo. Tá? Então é preciso ainda assim ter vontade, persistir, continuar, mas respeitar o tempo e o preparo, e aí vai chegar a hora certa. A hora certa acontece também de uma outra forma. Às vezes você chega para um trabalho de constelação, tá? E você já está pronto. Algo já aconteceu. Isso às vezes é sorte, isso às vezes é porque é o caminho, porque é assim. E de repente você chega no trabalho de constelação, no primeiro encontro, e ali já é a hora certa e você já entende aquilo tudo que você precisava atender e você já tem as soluções para a sua vida e pronto, maravilhoso. Então, isso também pode acontecer, de que você vai chegar num trabalho e numa primeira vez você vai resolver. E depois as pessoas vão ficar olhando assim, nossa, mas já? Né? Já, que bom que é assim. Agora, nossa, mas então se não for assim eu vou ter que ficar esperando, eu vou ter que ficar... quanto tempo, como que isso vai ser? Olha, você participando uma primeira vez num encontro de constelação familiar, você já vai começar a ficar sensibilizado para tudo que acontece ali. Primeiro, como participante, como alguém que está assistindo, você já vai começar a entrar em contato com os assuntos das outras pessoas. Isso é uma riqueza muito grande nesse trabalho. Você aprende e você é tocado no sentido de que você tem descobertas ou insights, às vezes que você nem vai conseguir explicar, colocar em palavras, mas que já te colocam em uma direção de solução. Então, você está ali simplesmente sentado assistindo como alguém assiste um filme. Você já se emocionou com o filme? Com um filme que te tocou? Então, é exatamente assim que acontece. Só que como no trabalho de constelação todas as pessoas estão
completamente centradas nos assuntos mais básicos da vida e os mais importantes, né? Família, trabalho, os assuntos internos, filhos, todos os assuntos mais importantes. Então, é como se você estivesse vendo um filme das coisas que são mais importantes para você e para a sua vida também. Mais básicas, as mais básicas são as mais importantes. Então você começa a receber também entendimentos, começa a caminhar já em direção à solução sem fazer nada. Isso é bonito, isso é maravilhoso no trabalho da constelação. Sem fazer nada, você já começa a entender e já começa a ficar sensibilizado. Se você participa como representante num trabalho de constelação, então tem um vídeo aqui no canal também sobre os representantes, dá uma olhadinha, vou colocar o link também. Se você participa como representante, mais ainda, tá? Então você já fica mais ainda sensibilizado e pode ser até que como representante você tenha algum assunto seu resolvido, solucionado. Às vezes você está ali representando a mãe de alguém e você entende algo a respeito da sua mãe. Ou você nem entende, mas algo passa com você e você é livre. Isso é maravilhoso. Também, ali, quando você está sentado só assistindo, algum assunto ou algo que você está procurando pode já se resolver dentro de você. Então você não precisa necessariamente fazer uma constelação. Pode ser a sua hora certa se você está sentado ali sem fazer nada. Pode ser a sua hora certa quando você é um representante. Pode ser a sua hora certa quando você está fazendo uma constelação. Em todo caso, esse processo todo de participar no encontro vai te deixar cada vez mais preparado, cada vez mais sensibilizado. Então você participa 1, 2, 3 vezes, mais algumas vezes, né? Dependendo de você e dependendo do seu assunto. Cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu próprio caminho, cada pessoa tem o seu próprio desenvolvimento. Não dá para estipular. Da mesma forma que você não estipula, não cria, né, por quem que você vai se apaixonar, você também não pode criar a solução, né? Você não pode criar a resolução do seu problema. Ela vai acontecer. Essa que é a que acontece sem que você crie, sem que você crie ela artificialmente, né? Mas essa que acontece, que nasce de dentro, através de um processo, é a mais valorosa e é a que dá certo, é a que funciona, é a única. É a única forma. Aí você está fora das soluções artificiais, aí você está fora dos enganos, tá? Porque ela nasceu de dentro de você, de dentro da sua experiência, tá? É como um amadurecimento. Então, para fazer a constelação familiar, existe a vontade, a sua vontade, que é muito importante para fazer a constelação familiar. Existe o amadurecimento e o tempo, e existe a hora certa. Com esses aspectos bem vistos, bem considerados, você com certeza vai encontrar muitas respostas, vai encontrar muitos caminhos e muitas soluções nos encontros de constelação familiar.